bando de ladrões, safados, canalhas, montou um esquema para desviar dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas que necessitam desse dinheiro, dessa miséria que eles recebem para sobreviver. O Brasil chegou no fundo do poço, gente. Não é possível que um ministro seja informado desses desvios e demore um ano para tomar providência mesmo. Um ano. Um ano. Desculpa a sinceridade, mas é muito estranho. Estranho mesmo, seu canalha, é você ficar indignado com um ministro que demorou um ano para tomar uma providência e ignorar completamente o fato de que durante 4 anos de governo Bolsonaro e 2 de Michel Temer, ninguém fez nada. Você não acha estranho o fato de que foi durante o governo Bolsonaro que se teve o maior número de entidades envolvidas no escândalo? Não acha estranho o fato de que os valores roubados explodiram para a casa dos bilhões nos anos de 2023 e 2024, logo depois de que o governo Bolsonaro revogou uma portaria de 2022 que obrigava as entidades a terem seus cadastros reavaliados de 3 em 3 anos. Nada disso você acha estranho. De acordo com as investigações da Polícia Federal, um cara conhecido como Careca do INSS, que não trabalhava dentro do órgão, mas que atuava como o intermediário, que recebia parte do dinheiro desviado pelos sindicatos e repassava para os ladrões que trabalhavam no INSS, ajudando o roubo a acontecer, repassou um total de 17 milhões para os agentes do INSS. E o maior beneficiado desse desvio foi o Virgílio Antônio Ribeiro, ex-procurador do INSS, indicado pelo governo Bolsonaro. Mas você acha tudo isso estranho? Não, porque você não está indignado com a corrupção. O que você quer mesmo é fazer o seu jogo político para, quem sabe, talvez, voltar a ganhar muito dinheiro com um governo que não investigava a corrupção. Nunca se ganhou tanto dinheiro com soja quanto no período, nos últimos anos do Bolsonaro, depois da pandemia. Nunca se ganhou tanto dinheiro. Ratinho resolveu abrir a boca de latrina para falar do governo Lula, sendo que ele já foi condenado por trabalho escravo nas suas fazendas. Você vê o descompromisso dele com o povo, agora está preocupado com os velhinhos. Ele não se preocupa nem com os funcionários dele. Fora as acusações de imposto de renda sonegado. Quer dizer, ele não paga nem o imposto dele. Aí ele fala, nossa, as coisas são lentas, não vai acontecer nada com ninguém. Demorou um ano. Pois é, Ratinho. A justiça brasileira aqui beneficia você. Então você tem que dar graças a Deus que as coisas são lentas aqui no Brasil. Porque senão você seria um sujeito condenado já muitas vezes, talvez até estivesse já preso. Isso sem se falar que ele quer alavancar ainda mais a carreira do filhinho dele. O filhinho dele que tem um governo tomado por escândalos. É um governo que opera no lamaçal. Aliás, Ratinho e o filho dele têm feito jus ao nome. Mas não no diminutivo. Porque são os ratões, são umas ratazanas. Já está ele novamente se amotinando. Mas nós vimos o porquê. Ele ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro. E ele não quer pagar o que deve. E o Lula humilhou o Bolsonaro no seu discurso de rádio e TV e mostrou quem é que estava roubando o dinheiro dos aposentados. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Tá aí o Lula, ó. Quem era o presidente em 2019? Quem era? Não tô lembrado. Será que é um aí que já estava envolvido em rachadinha, compra de imóvel com dinheiro vivo e coisas do tipo? Lembrando que o ex-ministro da Previdência do Bolsonaro, que foi presidente do INSS no governo Bolsonaro, foi citado aí na Polícia Federal por transações suspeitas. E um dos principais envolvidos até doou para a campanha do Bolsonaro, viu? É isso aí. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Bomba atômica! Ex-ministro de Bolsonaro aparece em relatório da Polícia Federal com transações suspeitas da entidade-alvo por desvios do INSS. Deputados bolsonaristas acabaram de dar um dos maiores no pé do ex-presidente Bolsonaro. Eles acabaram de protocolar a CPI do INSS. E olha só o que foi que acabou de aparecer aí. Vocês lembram da matéria, que é conhecido aí como Careca, que movimentou milhões. Preste atenção no vídeo que eu vou colocar aí. Ele fez doação para a campanha do ex-presidente Bolsonaro. Se liga aí, galera. Alcançamos o número de assinatura para a CPI do roubo dos aposentados. Careca do INSS. Careca do INSS deu R$1 para a campanha de Bolsonaro. Aí tu vê que o negócio já vai, né? Cada dia uma novidade, um controle diferente em relação a esse assunto. E eu quero aqui agradecer a você, líder. Sócrates, obrigado a você, líder da maioria. Cabo, Gilberto, Suco, você da oposição. Essa luta, esse time, presidente, disse sim à CPI do roubo dos aposentados. Bom, galera, o Careca
conhecido, ficou aí, né, que movimentou milhões para lá e para cá, ele fez uma doação aí para a campanha de 2022 ao ex-presidente Bolsonaro. Eu acho assim, os deputados, eles foram muito rápido em protocolar essa CPI, eles nem esperaram aí, porque tá saindo muitas e muitas matérias, né, sobre o INSS, as fraudes que teve lá, então aí eles protocolando, né, essa CPI que já foi protocolada com mais de 184 assinaturas, é boa para a esquerda, se a esquerda souber usar, né, galera? Assim, não sei como é que a esquerda vai reagir sobre tudo isso, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. A oposição quer fazer a CPI do INSS. Mas vejam bem, o careca do INSS doou para a campanha de Bolsonaro em 2022. Será que isso não vai ser outro tiro no pé da oposição? E pegaram o Bolsonaro, hein? Escândalo do INSS. Careca do INSS doou para a campanha de Bolsonaro em 2022. Tá aqui, ó. Segundo a Polícia Federal, o careca do INSS enviou mais de 9 milhões para pessoas que faziam parte do INSS para manter o esquema. O lobista destinou para os servidores dinheiro de entidades investigadas por descontos ilegais. Então, 9 entidades criadas no governo Bolsonaro estavam roubando dinheiro de pensionistas do INSS, de aposentados, sem que as pessoas soubessem. E aí, esse cara ia lá e transferia dinheiro para servidores do INSS que eram responsáveis pela fraude. A presidente de uma das associações é bolsonarista. Aí vem a parte que liga o Bolsonaro. Tá lembrado em 2022, quando os eleitores do Bolsonaro falaram para fazer pix de R$1 para a campanha dele? Porque se todos os patriotas fizessem doação de R$1 para a campanha do Bolsonaro, aí iam ver que são 200 milhões de doações, ia ficar comprovado que teve fraude na urna. Lembra disso? Grupos bolsonaristas entram em parafuso com campanha de pix de R$1. Aqui, 2022, Bolsonaro recebe 159 mil doações de até R$1. Só os bolsonaristas mais fanáticos acreditavam que doar R$1 pro Bolsonaro ia provar que teve fraude na urna. Pois bem, sabe quem doou R$1? O careca do INSS, aí, o chefe do esquema que roubava os aposentados. Agora, estranho, se era um esquema do Lula, por que todos os chefões são bolsonaristas? E prepara, que já vai ter vídeo do Nicolas Ferreira mentindo pra caramba sobre o assunto. Empresas do careca do INSS recebiam dinheiro das entidades investigadas. Eram empresas usadas para lavar os recursos. Muitas vezes, segundo a investigação, o lobista movimentava o dinheiro no mesmo dia do recebimento, mantendo pouco saldo na conta, indicando que ele queria dificultar o rastreamento desses valores. Pois o dinheiro era repassado para empresas e parentes dos servidores do INSS, que, de acordo com a polícia, estavam envolvidos no esquema. A PF afirmou que pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Antônio Carlos Camilo Antunes receberam 48 milhões de reais diretamente de entidades associativas, 5 milhões e meio de empresas intermediárias, totalizando 53 milhões de reais. A polícia rastreou transferências de mais de 9 milhões de reais do careca do INSS para pessoas e empresas relacionadas a 3 dirigentes do INSS afastados na semana passada. O valor é mais da metade do que a PF afirma que os 3 receberam no assim, esquema. Galera, tem muita coisa ainda para aparecer sobre essas fraudes aí do INSS. Após escândalo de fraude, o governo nomeia procurador como novo presidente do INSS. Mudança de comando. O governo federal nomeou nesta quarta-feira, 30, o procurador federal Gilberto Valle Júnior como novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Esse pessoal que hoje está enchendo a boca para falar dos aposentados votou a reforma da Previdência do Bolsonaro. O senhor lembra, presidente? Eles aumentaram a idade para o aposentar. Eles diminuíram o salário do aposentado. Eles queriam acabar até com a vinculação do salário mínimo à aposentadoria. Nós é que não deixamos. Queriam acabar com a aposentadoria dos trabalhadores rurais e nós não deixamos, retiramos do texto. Agora eles enchem a boca para falar dos aposentados como se estivessem protegendo os aposentados. Não é verdade. Porque esse esquema começou lá em 2016... Passou pelo governo anterior, 4 anos. Quem é que fez cara de paisagem? O governo anterior, que deixou o esquema livre, leve e solto. Do governo Bolsonaro, a vontade política era de não deixar a Polícia Federal investigar para que a rachadinha do Flávio Bolsonaro não fosse descoberta. Quem iniciou esse processo foi Jair Bolsonaro. As empresas que estão sendo agora questionadas, quase todas foram naquela época. Tem um tal de careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes. Lobista que recebeu dinheiro, segundo a Polícia Federal, para cadastrar essas empresas na época do Bolsonaro. E agora eles querem dizer que quem está revelando o crime é que cometeu o crime. Não. O crime está sendo descoberto e vai ser punido, custe o que custar. Quando o presidente Lula assume em 2023, a Controladoria Geral da União encaminha para a Polícia Federal, que faz a investigação. Cara de paisagem fez o governo anterior, que não investigou. Aliás, deputado que me antecedeu, quando um delegado da Polícia Federal investigava, o que o presidente anterior fazia? Ele trocava o delegado da polícia. Sabe que eu concordo que o governo Bolsonaro tinha uma vontade política? Sabe qual a vontade política do governo Bolsonaro? Colocar tudo debaixo do tapete, impedir a investigação, interromper os processos da Polícia Federal, interromper os processos dos órgãos de controle. Mas é mais que isso. A vontade política do governo Bolsonaro era essa. A Polícia Federal tem que ser calada. Ela não pode agir, ela não pode funcionar.
Sabe quem é esse aqui? Careca do INSS. Doou 1 milhão para a campanha de Bolsonaro em 2022, setembro de 2022. Careca do INSS, conhecido, foi descoberto pela Polícia Federal e pela CGU, Controladoria Geral da União. Ele seria o principal articulador do roubo feito dos aposentados do INSS. Ele é um empresário que atuava como articulador para tirar dinheiro dos aposentados, principalmente dos deficientes, para embolsar para alguns funcionários do INSS. Tá? Ele era sócio de mais de 20 empresas e ele era o articulador. Ele tinha simplesmente procuração para fazer isso. E doou 1 milhão para a campanha de Bolsonaro. Uma quadrilha que foi montada em 2019 no governo Bolsonaro. Estava envolvido procurador do INSS, a esposa que era médica do INSS, vários funcionários do INSS. Esse cara aqui, o careca do INSS, só em 2 meses movimentou mais de 4 bilhões. Bilhões. Dinheiro do INSS. Uma quadrilha montada no governo de Jair Messias Bolsonaro. Um empresário que deu dinheiro na campanha do Bolsonaro, porque queria que Bolsonaro fosse reeleito, porque ele sabia que se Lula fosse eleito, ia acabar, desmanchar essa quadrilha de bandidos que tiraram dinheiro de aposentados, de deficientes físicos, de pessoas que não tinham condições de trabalhar. Viviam uma vida de luxo, ele e os funcionários do INSS. BMW, Jaguar, imóveis caros, malas de dinheiro, tá aqui. Mas Lula, com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, mandou desfazer essa quadrilha bandida montada no governo de Jair Messias Bolsonaro. Careca do INSS, conhecido. Empresário, com procuração de mais de 20 empresas para roubar dinheiro dos aposentados. Com a ajuda de funcionários do INSS, procurador-geral do INSS, a esposa do procurador, que é médica do INSS, todos juntos, formando uma quadrilha, tá? Para roubar dinheiro de coitados dos aposentados. E usaram os sindicatos para isso. Queriam queimar os sindicatos. Usaram os sindicatos para culpar, mas a culpa é do careca do INSS, que tinha a procuração de várias empresas para roubar. Ou seja, o sindicato cobrava normal e ele, com a procuração, tirava dinheiro dos aposentados. Tá aí, ó. Quadrilha montada no governo de Jair Messias Bolsonaro, desmontada por Luiz Inácio Lula da Silva. Por que você acha que os ricos e milionários detestam Lula? Por que você acha que o mercado financeiro vive querendo queimar o Lula? Por que você acha que a mídia que é paga pelos bilionários vive querendo queimar o Lula? Porque o Lula tá acabando com a festa da galerinha rica privilegiada. Lula tá desmontando quadrilhas de bandidos bilionários. Lula tá fazendo ricos pagarem impostos. É por isso, tá? É por isso, entendeu? Mas tá aí, ó. Mais uma quadrilha. Sabe o que eles estão dizendo? Que a culpa é dos sindicatos. Olha aí. O careca do INSS é um empresário bilionário que ajudou na campanha do Bolsonaro, tinha a procuração dos sindicatos para fazer o roubo e depois culpar os sindicatos. Tá vendo como é que funciona a extrema-direita? Mentem, roubam, enganam, tá? Tentam ludibriar o povo. Mas tá aqui. Nada como um governo limpo com a Polícia Federal livre para investigar. Careca do INSS doou simplesmente 1 milhão para a campanha do Bolsonaro em setembro de 2022. Por que será, hein? Será que é porque ele é bonzinho? Será? Pois é. Gostaria de desejar um feliz dia do trabalho para todo brasileiro, mas infelizmente isso não é possível, porque quem cuida do trabalho, quem cuida do trabalhador, é representado por essa bandeira, é representada por esse presidente. Você viu o discurso do presidente Lula ontem? Digno de aplaudir de pé. Você que é trabalhador, você que é trabalhadora. O presidente Lula garantiu que vai participar do discurso o fim da escala 6x1. Onde você já viu um presidente encabeçar uma luta dessa em pró de você, trabalhador ou trabalhadora? Um salário mínimo digno, que é aumentado acima da inflação. E essa homenagem ao trabalhador hoje vai para Luiz Inácio Lula da Silva e todos vocês que acreditaram no Brasil, um Brasil melhor. E também vai para o Frei Chico, irmão de Lula. Vazou um documento agora, nego velho, que quem denunciou a fraude do INSS foi o nosso companheiro Frei Chico. Parabéns, Frei Chico. E outra coisa, nego velho, 2026, a gente tá juntinho com o Luiz Inácio Lula da Silva. E você? Fala pra nego velho aí, ó. Feliz dia do trabalho, companheiros. 70 vezes. Pessoal, a oposição mais vergonhosa que o Brasil já viu até os dias de hoje está prestes a dar mais um tiro no pé. Olha só que cena mais patética. Por que esses deputados de oposição não vão cobrar o governo federal por uma educação de mais qualidade, por uma saúde de mais qualidade,
para que reduza mais o preço dos alimentos, para que reduza a inflação, para que reduza os juros, a taxa Selic, que pobre hoje não consegue financiar veículo, a não ser que ele não tenha medo de ficar devendo para o banco, porque a taxa Selic está lá em cima. Agora, a oposição da lacração está puxando aí um pedido de CPI do roubo do INSS, como diz a própria plaqueta, né? Que pensa uma turma que gosta de estar aí segurando uma plaquetinha. Aí eu me lembro, quando eles puxaram e conseguiram a CPI do 8 de janeiro, né? Que só iria chegar até os bolsonaristas, né? Que organizaram, que planejaram aquela tentativa de golpe de Estado. Então, quando eles puxam essa CPI, né, do roubo do INSS, que não tem necessidade, aí você diz, está com medo da CPI chegar em alguém? Não, é porque a CGU já está fazendo esse trabalho, a Polícia Federal já está fazendo um excelente trabalho, e vai pegar muita gente, e quem dever vai ser punido conforme manda a lei. Uma CPI é interessante quando não tem esses dois órgãos já investigando, mas a Polícia Federal, a CGU, já estão nesse caso. E quando instalar essa CPI, se caso viesse a instalar, vai sobrar para quem? Para o ex-gestor Bolsonaro. Né? Ele vai ser penalizado? Acredito eu que não, jamais. Ele não tem nada a ver. Acredito eu que ele não meteu a mão em nada, assim como o Lula também não meteu a mão em nada. Mas foi no governo Bolsonaro que começou-se essa fraude dentro do INSS. Só para vocês terem uma ideia, das 11 entidades que estão sendo investigadas até o momento, 9 foram cadastradas no governo Temer e Bolsonaro. Né? Mas a coisa começou a pegar mesmo, foi a partir de 2019. A partir de 2023, começaram-se a aumentar, né, a quantidade de pessoas que tinham descontos em seu benefício. Mas essa fraude, ela se iniciou lá no governo passado, entendeu? Então essa CPI do rombo do INSS vai sobrar para quem? Vai sobrar para o nome do ex-gestor, né? Porque foram 4 anos acontecendo essas fraudes e nenhuma providência foi tomada. O atual governo vai falar, olha, eu cheguei ontem, né? E a Polícia Federal já agiu, a Polícia Federal já está punindo quem realmente dever perante a lei. Eu abri a oportunidade para que a Polícia Federal investigasse esse caso, né? Que isso é a fala que vai vir do atual governo, não tem como negar. Agora, o ex-gestor, que está inelegível, né, não fez nada, já tem fama de trocar diretor da Polícia Federal quando se iniciava uma investigação que ligava pessoas ligadas a eles ou até parentes. Né? Aí eles criam essa CPI, né, vai puxar, vai arrancar osso de defunto, ou seja, será mais um tiro no pé da oposição bolsonarista. Parece que essa gente não pensa ou é mal assessorada. Ou cena patética, gente. Por que esses deputados não vão cobrar, né, o governo federal, como eu falei no início do vídeo, por uma educação, por uma segurança pública melhor, mas eles preferem estar lá em Brasília, recebendo altíssimo salário, maior mordomia, né, recurso até para trocar o botãozinho do paletó e fazer baderna. É isso que essa turma gosta. Grande escândalo, a corrupção voltou com toda a sua força nesse governo Lula. Antes de qualquer coisa, eu vou dar uma dica aí para o Pato, Marreco, Ganso, sei lá que porra é essa, do interior do Paraná. Faça um curso de oratória. Pode inclusive fazer como a nobre deputada Rosângela Moro, a tua conge. Usa dinheiro público pra fazer o curso de oratória, porra. A primeira etapa do curso de oratória que a tua esposa fez com dinheiro público tem lá naturalidade. Tu parece a porra do cigano Igor com boca de siri, porra. E aproveita e faz logo um curso de inglês com dinheiro público igual tua conge fez também, porra. Voltemos à programação normal. Paulo, hoje, informação, 17 milhões de reais que teriam sido, segundo indícios. Tem memória de marreco também, porra? Lembra não por que tu saiu do governo Bolsonaro? Porque ele não deixava investigar porra nenhuma. Tá todo mundo querendo investigar. Espero que seja investigado. Todo mundo seja punido. Vá pra cadeia. E que o juiz não fique de lesco-lesco lá com o promotor, porra. Que é feio pra caralho. E seja lá quem for, que não tenha essa porcaria escrota que teve quando você disse pro Ministério Público não investigar o FHC porque não queria melindrar o apoio importante. Porra! Voz de ganso pro caralho. Porra, o maluco não tem vergonha na cara. O Bolsonaro falou na cara dele que se ele não fizesse o que ele tava mandando, ele ia rodar porque tava investigando o Flavinho Chocolate. E ele ainda vem com essa cara lavada, com essa boca de siri, encher a porra do saco no Dia do Trabalhador. Porra, Moro. E eu queria deixar também aqui o meu forte abraço ao jovem que filmou o Moro numa festa junina dizendo que ele ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Forte abraço.